Senhor Jesus. Na palavra de Josué, capítulo 1, do 1 ao 6, nos leva a uma reflexão. Moisés, o líder com quem Josué caminhou por 40 anos, era morto. Nesse momento, Josué se encontrava triste, desanimado e talvez crendo até que o sonho da terra prometida havia morrido. Mas no versículo 6, o Senhor lhe diz: "Sê forte, Josué, e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais." No versículo 2, o Senhor dá uma ordem a Josué: "Passa esse Jordão, tu e todo esse povo." Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Talvez desanimado. Estamos chegando ao fim de mais um ano. E é possível que alguns sonhos, planos, projetos não tenham se realizado. Comigo isso aconteceu. Fiz alguns planos desse ano de 2023, que devido a alguns acontecimentos não foi possível realizar. Mas os sonhos de Jesus, mas o Senhor Jesus nos dá uma palavra linda e poderosa, que nos enche de esperança nesta noite. Ser forte e corajoso, não desanime, porque os planos e projetos de Deus não morrem, assim como na vida de Josué, também é nas nossas vidas. Apesar dos obstáculos e das pedras no caminho, o nosso Deus nos ajudará a chegar do outro lado. O Senhor nosso Deus tem bênçãos para mim e para você, para a nossa casa, para a sua casa, para a nossa família. Os sonhos e projetos de Deus para as nossas vidas não terminam com o fim desse ano. Quem determina o nosso presente e futuro é o Deus dos exércitos. Amém? Eu estou assim maravilhada essa noite com o que o Senhor falou, no meu coração. Ele falou para mim através dessa palavra: os sonhos não morreram. O ano acabou, foi difícil, mas eu continuo aqui. Eu sou o mesmo do tempo de Josué. Eu continuo realizando sonhos, eu continuo independente da circunstância. O Senhor vai sim realizar os nossos sonhos, nossos projetos. E Deus vai sim fazer tudo aquilo que o nosso coração sonha e que está alinhado com a palavra dele. Porque eu creio que os nossos sonhos são os sonhos de Deus, Antes de ser gerado no nosso coração, foi gerado no coração de Deus. E por isso não é um sonho apenas nosso. No meio da caminhada, a gente fica assim, triste, enfraquecido. Quando Deus fala com Josué: levanta, Josué, seja forte e corajoso. Eu penso que Josué estava deitado, Ele tinha andado 40 anos, ele tinha perseguido a terra prometida, junto com o líder, e naquele momento ele viu o líder dele prostrado, já era o fim, da caminhada de Moisés na terra. E eu penso que ele ficou muito entristecido, muito desanimado, pensando: e agora, Como vai ser? E às vezes o Senhor está falando com você nessa noite. É você mesmo que o Senhor vai usar. É na sua fraqueza, é no seu medo, é nos seus limites, com as suas limitações. Porque o nosso Senhor é maior do que todo pensamento e sentimento de desistência, de negatividade. Vamos nos pôr de pé nesse momento e orar ao nosso Deus, pedir a presença do Senhor. Eu creio que Ele já se faz presente aqui. Eu posso sentir, você sente? Eu posso sentir a presença dele. Eu sinto desde ontem a presença dele dentro de mim. E eu sei que Ele se faz presente aqui, que Ele está de braços abertos. Coloca nas mãos do Senhor toda e qualquer causa que você tem nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um ano, Pai, que se passou, por todas as lutas, Pai, e por tudo que temos vivido, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Se chegamos até aqui, Senhor, é porque o Senhor esteve na caminhada. Assim como Josué, o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pai, continue conosco, Senhor, não nos deixe desistir, Pai. Nos ajude, nos faça forte. Nos dê hoje uma porção, Pai, maior de fé, porque a gente sabe que o Senhor é o autor e consumador da fé.
Venha, Senhor, fazer em nós, Pai, filhos teus, Senhor. Venha transformar, Senhor, aquilo que não é da tua vontade, aquilo que te desagrada, aquilo que te afasta, que nos afasta da comunhão, Senhor, com a tua presença. Ó Deus, enche no nosso coração nesta noite de alegria, Senhor, que nós possamos dar o nosso melhor nessa adoração, que nós não venhamos olhar, Senhor, com os olhos da carne, mas com os olhos da fé, com os olhos espirituais, que nós venhamos te enxergar nas coisas simples desse momento, Senhor Deus. Oh, aleluias. Louvado seja teu nome, Senhor. Aleluias.
mãos. Nós só queremos teus pés. Muitos querem tuas mãos, só queremos teus pés. Muitos querem tuas mãos. Nós só queremos teus pés. Muitos querem tuas mãos, só queremos teus pés. Meu Senhor, bater na porta do meu coração. Ouvir o meu Senhor, bater na porta do meu coração. Eu não vou parar, gastarei minha vida nos pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida em teus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. E não me descanso, eu não me descanso. Eu tenho fogo queimado em meu peito. E não me descanso, eu não me descanso. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Doce, doce, tão doce, tão alto, muito profundo é o meu amor. Doce, tão doce, tão alto, muito profundo é o meu amor. Muitos querem tuas mãos, nós só queremos os teus pés. Muitos querem tuas mãos, só queremos teus pés. Muitos querem tuas mãos, nós só queremos teus pés. Muitos querem tuas mãos, só queremos teus pés. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, guardo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha cultura, sai todas as feridas, me ensina a sensibilidade, chama somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de
aos teus anjos, nós adoramos naquele que vai tocar teus filhos, nós adoramos naquele que vai dentro aos teus anjos, nós adoramos naquele que vai tocar teus filhos, somos teus filhos, nós é que o seu fogo eu, somos teus filhos, queremos queimar, somos teus filhos, nós é que o seu fogo eu, somos teus filhos, queremos queimar uma coisa, deixa eu ficar. Todos os dias, uma coisa vou pedir, deixa eu ficar. Todos os dias, transforma-me, restaura-me, unge-me, liberta-me. Transforma-me, restaura-me, unge-me, liberta-me. Eu quero ser só teu, meu coração é teu, venha o teu reino, venha o teu reino. Eu quero ser só teu, o coração é teu, venha o teu reino, venha o teu reino. Uma coisa, deixa eu ficar todos os dias da minha vida. Uma coisa, deixa eu ficar todos os dias. Aleluia, Jesus. Pai, obrigada, Senhor, por esse momento, Pai. Os louvores que na tua presença, Senhor, fica conosco, Pai. Agradecemos as tuas orações, as tuas altar. Nós possamos sair de hoje, Senhor, cheios da tua presença. Continue falando conosco, queremos mais de ti esta noite, Senhor. Queremos ser cheios da tua presença, Senhor. Queremos ser cheios da tua presença, Senhor. Eu te pedimos essa noite em nome de Jesus. Obrigada. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Boa noite. Boa noite. Abra suas Bíblias em 2 Coríntios 9, do 10 ao 14. Você ficar mais perto de mim, fala no mesmo nível. Aleluia. Amém? E Deus que dá e semeia para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que ela cresça e dê uma grande colheita, como resultado de uma generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade, e assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações e gratidão a Deus. Então darão glória a Deus, pois esse serviço que vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo,
que vocês aceitem e seguem. E eles também darão glória a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros. E eles orarão com muito carinho a vocês, por causa do imenso amor que Deus tem mostrado a vocês. E é por isso que o maior benefício, do meu ponto de vista, é o prazer de semear na vida e no ministério de alguém. Quando ofertamos, somos usados por Deus para abençoar as outras pessoas. Isso é muito gratificante, pois quando ofertamos, somos abençoados pelas orações das pessoas que o abençoamos. Glória a Deus. Amém? Então, com oportunidade. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de semear na casa do Senhor. O Senhor é o dono de todas as coisas e nos dá o privilégio de administrar algumas delas. Que o Senhor possa dar sabedoria às pessoas que vão cuidar do dinheiro que o Senhor tem deixado nas mãos. Que o Senhor possa nos dar entendimento de que tudo que nós temos é do Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graça e a paz do Senhor Jesus, a tua igreja, amém? Amém. Muito bom estarmos reunidos, né? Domingo passado nós tivemos um culto, na verdade, prolongado, porém de palavra abreviada, né? E hoje nós estamos aqui mais uma vez para trazer a mensagem do Senhor. É minha última ministração aqui no templo este ano. É provável que talvez eu ministre lá para São Paulo também, mas eu vou viajar. E eu vejo que a igreja também está saindo de férias. Eu estava conversando com o pastor Eli. Ainda não falei para o pastor Elisângela, cadê? Está aqui, pastor. Na porta. Na porta. Não falei com ela ainda, mas eu estou entendendo, gente, que domingo que vem é véspera de Natal. Ceia. Geralmente as pessoas ficam com a família. No próximo domingo, dia 31, é véspera da passagem de ano. Eu não vou estar aqui. Tendo em vista que os irmãos têm viajado, têm estado ausente, eu estava sentindo no coração em liberar a igreja os 2 próximos domingos, com uma pequena exceção. Se alguém desejar fazer alguma coisa, um evento, trazer um pregador de fora, tem liberdade, tá bom? Eu não estarei aqui, tá? Mas aí a irmã Elisângela gostaria, mas a senhora vai estar por aqui? Vou sim, só vou sair no 9 de janeiro. Porque eu achei que a senhora ia viajar também, você tinha falado, né? Só o Natal que a gente vai embora. Podemos manter aberto então, dia 24, dia 31 também? Sim. Amém, então pronto, igreja, resolvido, tá? Amém. Nós vamos estar aqui aberto dia 24 e 31 de dezembro. Amém. A minha participação junto da igreja para este ano, hoje, é a última ministração, né? Assim está nos nossos planos. Mas Deus sabe todas as coisas. Eu, antes de iniciar a palavra propriamente dita, eu quero trazer aqui um testemunho. Porque eu tenho falado para a igreja que nós precisamos aprender a tributar ao Senhor, não é verdade? E tributar ao Senhor não é trazer dinheiro na presença do Senhor. Tributar ao Senhor é dar a Ele a honra e a glória.
essa semana, assim, eu já com as minhas cãs brancas, né, Diva, eu resolvi voltar a estudar já na pandemia. Eu estou fazendo um curso de Direito, mas já olhava para mim como improvável, por conta da própria idade, da dificuldade de memorizar as coisas, né? Mas enfim, eu estou lá na faculdade, eu sou um aluno que não falta, porque se eu faltar eu vou ter muita dificuldade, né? E surgiu dentro da faculdade um evento que chama Notório. Esse Notório, ele é um concurso, é um concurso de aprendizagem dentro de todas as unidades Uninasal Brasil. E como é que funciona esse concurso? A gente faz um vestibular, e os melhores colocados nesse vestibular participam de debates online. Debater um tema de direito, vai debater online. Pela graça de Deus, eu passei na primeira fase, que era do vestibular, fui selecionado para fazer um debate. E aí quando eu vou para o debate, eu falo, imagina que eu vou conseguir alguma coisa, né? A minha idade, eu jovem cheio de energia, cheio de tempo para estudar, eu não vou conseguir muita coisa. Mas fui. E na primeira fase eu fui debater com um jovem, e eu fiz um debate com ele online. Eu comecei falando, depois ele rebate o que eu falei, aí eu tenho a réplica, e depois ele a réplica para afinar, né? Para terminar. E aí no final do debate eu fui olhar a nota lá e eu vi a nota dele, 9,45. Falei, nossa, perdi, né? E nem olhei minha nota, nem descuidei, só vi o nome dele, a nota, foi ele que venceu, né? Aí depois eu recebi uma ligação, não, você passou essa fase. Eu falei, mas pô, ele ficou 9,41, você ficou com 9,91. Tipo de coisa. Mas aí veio de novo o frio na barriga. A Rosana acabou de dizer que ela ficou a noite toda com Deus sem dormir porque faria abertura, né? Aí de novo eu teria mais duas fases, uma, né? E a Laís, ela como filha, ela realmente acredita em mim, né? E eu não acredito, mas ela acredita mais em mim. E ela não vai ganhar. E o prêmio era R$1.000 e uma pós-graduação. Interessante, né, gente? Uma pós-graduação na faculdade. Aí ela, com essa motivação dela de filha, ela falou para as meninas, né, para as filhas dela, minhas netas. E as minhas netas, pô, quando é que o senhor vai ganhar os R$1.000? Já estava gastando. Não é assim, não. Eu vou precisar participar ainda, né? Mas faz assim, vocês oram para Jesus. Que se o vovô ganhar, eu vou dar R$100 para cada uma de vocês. Estava as 3 netas lá, né? Eu vou dar R$100. Tá mesmo? Vou botar. Então vamos orar? Vamos. Então lá, primeiro a Rebeca. A Rebeca orou, a Maite orou e a irmã orou. Gente, eu fiquei assim, surpreso de ver 3 crianças orarem como gente adulta. Aleluia. E a oração das 3, na verdade, ela seguia um pouco o caminho da Rebeca, né? Que era Papai do Céu, deixa o vovô ganhar esse seminário. Ela falou desse jeito, deixa o vovô ganhar esse seminário, porque a gente está precisando pagar umas continhas, e eu quero comprar um açaí, nós vamos viajar para São Paulo, estou precisando de dinheiro para viajar. Aleluia. E orou. Mas tinha 2 fases ainda por vir, né? Aí veio a segunda fase, eu competi com uma colega aqui de Palmas também, que na verdade é Brasil, eu competi com Palmas. E nessa competição eu e ela conseguimos os pontos suficientes para passar a fase e veio a final. Eu e ela de novo juntos, mais 3 candidatos, tudo junto. Aí cada um ia expor um tema e quem tivesse a maior nota, expôs o tema de uma maneira mais sucinta, venceria a batalha, né? Isso ia ser às 2 da tarde. E ela estava tão ligadinha que logo pela manhã a Rebeca veio, vovô, o senhor já ganhou o negócio da faculdade? O senhor falou, não, é à tarde, não é agora não. E aí eu fui à tarde para a batalha, eu tinha me preparado, claro, tinha estudado muito. E chegando lá, teve uma pessoa que se apresentou primeiro, eu fui o segundo candidato a apresentar, de 5, né? E depois que eu me apresentei, eu fiquei olhando os demais candidatos e falei, nossa, essa aí não vai ganhar.
Daí aí vinha a outra candidata, não, é essa que vai ganhar. Só eu de homem e 4 meninas, né? Mulheres são poderosas. Eu falei, não é essa aí que vai ganhar. E aí vinha outra, não é essa que vai ganhar. E eu não achava que eu poderia ganhar. Eu não acreditava em mim. E desse ponto de vista que eu estou falando, eu gostaria que vocês tirassem uma mensagem para vocês. Muitas vezes nós não acreditamos em nós. Muitas vezes nós não confiamos em nós. Até para fazer alguma coisa fora, até para fazer alguma coisa na igreja, a gente não dorme nem pensando. Muitas vezes a gente fica inseguro, a gente fica com medo. Porque às vezes a gente esquece de Deus. A gente não lembra que o Senhor Ele vai à frente. E aquilo que Ele vai para nós, o Senhor vai nos dar. É verdade. Mas enfim, eu tinha feito tudo aquilo, aí no final foi sair o resultado lá, e eles falam assim na lata mesmo, eram 3 categorias, né? Que são 10 semestres da faculdade. Então tinha lá a primeira categoria ia do primeiro semestre ao 4º, depois a segunda categoria do 5º ao 7º, do 8º ao 10º, né? Eu participei da categoria do meio, do 5º ao 7º semestre, né? E na hora de divulgar as notas lá, aí o grande campeão, o Edevaldo Thalys. Aí eu fiquei muito feliz, eu vibrei, mas eu sei que foi o Senhor. Glória a Deus. Eu estou aqui testemunhando por quê, né? Não é por isso. Mas vibrei, fiquei muito feliz. E depois, quando eu saí de lá, logo eu fui buscar as netas, não falei para ninguém, fiquei quietinho. E a Rebeca, vovô, o senhor já ganhou os R$1.000? Eu falei, não, velho. Como assim? Não, o senhor ganhou os R$1.000. Eu falei, ganhei. Aí a outra, não é verdade. Ganhei. Você não perguntou? Eu ganhei. Não, vovô, o senhor ganhou, não é verdade. Tá. Enfim, eu honrei com elas. Nem recebi dinheiro, nem recebi nada, né? Mas eu honrei com elas o que eu havia prometido, para mostrar para elas o peso da oração, o valor da oração. Então, eu estou aqui testemunhando para vocês, foi uma vitória, assim, que eu conquistei, mas que eu estou atribuindo a Deus toda a honra, toda a glória seja dada a Ele, e para dizer à igreja que nós precisamos acreditar mais em nós, confiando mais em Deus, em tudo aquilo que nós vamos pôr a mão para fazer, porque tudo é possível. Amém? Amém. Está tributado? Glória a Deus. Eu quero entrar na palavra. A Rosana falou de Josué aqui hoje, e eu vou falar um pouquinho dele também, talvez ele passe aqui pela ministração, e eu convido você para abrir a sua Bíblia lá no livro de Juízes, que vem logo após Josué. Josué, Juízes. Nós vamos ler Juízes 2. Obrigado, amém. Deus abençoe. Juízes 2. Eu quero ler no verso 6 em diante, convido você a ficar em pé, se estiver confortável, à vontade. Se não puder, fique no seu assento mesmo. A palavra de Deus nos fala assim: e havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, na idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo de sua herdade, em Timnate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás.
E foi também congregada toda aquela geração de seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baales. E deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pelo que já foi feito, falado e entoado aqui nesta noite. Mas nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, de uma palavra que saia do seu trono, de uma palavra que saia da sua boca. E nós te pedimos, ó Deus, arranca do nosso meio, tira do nosso coração, do nosso interior, Senhor, todo e qualquer impedimento que nos faça não compreender a tua palavra, porque nós queremos, ó Deus, entender, compreender e aplicar nas nossas vidas a tua vontade, Senhor. Por isso nós abrimos nosso coração nesta noite e te pedimos, Espírito Santo de Deus, seja derramado em nosso meio e fala a cada um de nós conforme a nossa necessidade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém. A igreja pode se assentar. Eu falo para vocês que eu dou nome às palavras, né? E eu vou chamar aqui de atentos ao passado, presente e futuro. Passado, presente, futuro. E o objetivo dessa mensagem, dessa ministração, é motivar a igreja a tomar uma posição espiritual. E a palavra que nós vamos ministrar aqui nesta noite, ela está fundamentada sobre duas perguntas. São duas perguntas que nós vamos ministrar. A primeira pergunta, ela é: você acredita na possibilidade de seus filhos, netos, irmãos, parentes abandonarem a fé em Cristo Jesus e passaram a seguir outros deuses? Você acha que é possível alguém da tua casa, do teu convívio, abandonar a fé em Cristo Jesus, que é uma fé predominante no Brasil, e passar a adorar outros deuses, diferente do Deus da Bíblia? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: os versos que nós lemos mostram uma decadência espiritual do povo de Israel. Por que essa decadência? Nós lemos aqui, eu não sei se você consegue entender quando você lê junto na palavra de Deus, mas o que nós lemos é que a Bíblia vai falar que Josué serviu ao Senhor todos os dias da vida dele. E enquanto ele estava vivo, e enquanto a geração de Josué estava viva, o povo de Israel serviu ao Senhor. O povo de Israel andou na presença do Senhor. Mas depois que sepultaram Josué, depois que sepultou aquela geração que veio em Josué, a congregação de Israel, o povo de Israel, fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Eles deixaram o Senhor e começaram a servir a outros deuses. E nós fechamos o verso 13 dizendo: deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Eram deuses de outros povos,
Então, quando Josué morre, quando a geração de Josué vai-se embora, o povo de Israel se desvia do caminho, o povo de Israel deixa de andar na presença do Deus de Moisés, do Deus que havia arrancado eles do Egito, e passam a servir deuses estranhos, deuses que não eram Deus de verdade. E quando eu explico para vocês dessa maneira, a primeira pergunta já está respondida. É possível alguém do nosso meio abandonar o Deus da Bíblia para servir a outros deuses? É possível. Pessoas que saem da presença de Jesus, que saem da presença do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que tirou o povo de Israel de lá do Egito escravizado, que a gente prega, que a gente fala, que a gente às vezes até discute sobre isso, para servir cristais. Quem nunca ouviu falar sobre isso, né? Da nova era, para servir demônios, para servir o próprio mundo, para servir um Deus chamado Mamon. Enfim, é possível. Mas a segunda pergunta é o que vai nos guiar pela mensagem que nós vamos trazer aqui. Por que houve essa decadência espiritual? O que foi que aconteceu que o povo começou a se desviar? O homem, ele é assim. Ele precisa de um Deus sempre. Mesmo que algumas pessoas afirmam ser ateu, falam, eu sou ateu, não acredito em Deus. Na verdade, elas acreditam em alguma coisa. Elas criam um Deus para ela mesma. De maneira que falar ateu acaba não existindo. Ela pode não acreditar no Deus da Bíblia, mas ele precisa criar um Deus para si mesmo. Ele vai buscar um Deus para ele acreditar em algo, para ele focar e poder prosseguir. Pode ser um conhecimento, estudo, pode ser uma ciência, pode ser o dinheiro, como eu disse aqui, pode ser uma substância. A gente vê que tem religião que vai tomar um chá que eleva eles para alguma espiritualidade, é um Deus deles também. Pode até ser por uma arte. Tem gente que encontra Deus numa arte, numa música, numa escultura, em coisas nesse sentido. Mas para responder, um dia eu falei aqui que muitas vezes nós criamos até o nosso Jesus. Alguém se lembra que eu falei isso aqui uma vez? Que a Bíblia traz o Filho de Deus, ensina-nos como nós devemos andar, fala da porta estreita, fala da porta larga, fala do caminho estreito, do caminho amplo, mas cada um começa a criar o seu próprio Jesus. Porque eu entendo que Jesus é assim, o outro é assim, e aí a gente tem vários Jesus, um diferente do outro. O que nós estamos fazendo? Nós estamos criando um Deus que é conveniente servir. Às vezes nem é o Deus da Bíblia, mas é o Deus que é conveniente servir. Eu vou dar um exemplo muito rápido, muito fácil aqui. O Eli me honrou muito domingo aqui, fiquei até desconcertado. Mas a Bíblia fala mesmo para a gente dar honra a quem tem honra. A Bíblia fala, aquele que recebe um profeta como profeta terá o galardão de profeta. Olha que coisa interessante. Aquele que recebe um profeta como profeta terá um galardão de profeta. Ou seja, você recebe uma pessoa como profeta, ele é um profeta, o Senhor recebe como profeta, e ele como profeta vai retribuir para você aquilo. Agora, se você não recebe ele como profeta, a Bíblia vai falar de você poder honrar os pastores, honrar quem tem honra. E muitas pessoas criam para si o Jesus delas, e no Jesus delas não precisa honrar. No Jesus dela você não precisa amar o seu inimigo, porque essa é uma grande
igreja. Se a gente parar para pensar no que Jesus falou, Jesus colocou coisas difíceis para a gente seguir. Tanto que os discípulos que andavam com Jesus falaram: mas fazer isso é impossível para o homem se salvar. Então Jesus, quando fala com o jovem rico, os discípulos falam: se for assim, então é impossível para o homem se salvar. O que é que Jesus responde? Para o homem é possível, mas para Deus tudo é possível. Então muitas pessoas começam a deixar de lado o ensinamento de Jesus e começam a criar um novo Jesus para ele. O meu Jesus, não preciso amar o meu inimigo. O meu Jesus, eu não preciso perdoar. O meu Jesus, eu não preciso bem dizer quem me maltrata. Criou um Jesus diferente para ele. Então é isso que a gente vê acontecendo aqui. A gente está falando que o homem sempre precisa de um Deus. E a Bíblia vai nos mostrar que quando Moisés morre, Josué substitui Moisés. E a Bíblia vai falar que Josué, ele viu as obras de Deus no meio da nação. Josué, ele andou com Moisés. Josué, quando ele era jovem, ele viu o mar vermelho se abrir. Josué, quando era jovem, ele muito provável se alimentou das cordonices, ele comeu do maná junto com Moisés. Eu estava meditando hoje nessa palavra e eu falo: Josué bebeu das águas amargas do poço de Mara, lá no meio do deserto. Não sei se alguém se lembra dessa passagem, mas o povo sedento, o povo querendo água, já estavam livres do Egito, já haviam comido cordonices, já haviam experimentado do maná, e agora eles estavam com sede, e Deus leva eles para um lugar, e quando eles vêem lá uma fonte, um poço, eles vão beber da água. Aquela água era salgada, a água era amarga, e eles começam a murmurar contra Deus. Enfim, Deus fala para Moisés: Moisés, joga a vara dentro do poço. Moisés obedeceu o Senhor, jogou a vara dentro do poço. Quando eles tiraram aquela água para beber novamente, a água estava doce. E aquela vara, aquele mateiro que foi jogado dentro do poço, representa a cruz de Cristo. Muitas vezes nós estamos no deserto e nós estamos com muita sede, nós deparamos com uma fonte de água, com um poço de água, mas as águas são amargas. As águas, em vez de saciar a sede, elas trazem mais sede. E a palavra do Senhor é: lance o madeiro nesse poço de águas que elas se transformaram em doce. Então eu estou dizendo para vocês, Josué, ele andou com Moisés, ele experimentou de Deus, e eu acredito que ele também tomou dessas águas amargas e depois tomou das águas doces transformadas. Ele viu a coluna de fogo que ia à frente daquela caravana de Israel. Ele viu sair a água da rocha. E depois de tudo isso, Josué não se contentou com essas coisas. A Bíblia vai falar para a gente em Êxodo 33:11, que Josué andava junto com Moisés. Ele queria ver a glória de Deus, ele tinha sede da glória de Deus. E Moisés, ele ia para o tabernáculo, Moisés entrava na tenda, diz que Josué ficava lá fora olhando a tenda. Você imagine toda a nação lá no meio do arraial onde eles estavam. Moisés retirava, ia para a tenda do Senhor, e Josué ia junto. Falei: eu quero ver essa glória, eu quero ver essa manifestação. E quando Moisés entrava lá dentro, ele ficava lá olhando, sentado, esperando a glória do Senhor se manifesta. E isso não é só, porque a Bíblia diz lá em Êxodo 33:11, que quando Moisés saía da tenda, Josué continuava lá, olhando, desejando aquela experiência. Ele põe 3 cadeiras aqui para mim, por gentileza, aqui na frente. Nós vamos fazer vou fazer uma dinâmica. Não vou pedir para ninguém vir aqui, não, viu? Arruma aqui para mim.
sou autista. Essa aqui. A do meio. Isso. Obrigado. Primeira cadeira. Segunda cadeira. Terceira cadeira. Amém? Depois de eu falar tudo o que eu falei para vocês, Josué sentou na primeira cadeira. Andou com Deus. Andou com Moisés. Desejou a glória de Deus. Não se satisfez em estar apenas com Moisés. Não se satisfez apenas em ver o sobrenatural de Deus. Ele desejava. Ele tinha fome de Deus. Sentou na primeira cadeira. Mas aí veio uma geração. A Bíblia fala que morreu Josué, morreu a geração que estava junto de Josué. E veio uma nova geração. E essa nova geração que nasce, ela ouviu tudo o que Deus havia feito. Eles ouviram falar tudo que Deus tinha feito. Mas eles não conheciam o Deus das histórias. Conheciam as histórias de Deus, mas não conheciam o Deus das histórias. Mas ainda assim eles continuaram acreditando. Eles continuaram acreditando no Deus que tirou do Egito, no Deus que fez o mar vermelho abrir. Acreditavam no Deus que mandou maná, no Deus que mandou as cordonizes, no Deus que transformou a água amarga em água doce, no Deus que tirou a água da rocha. Eles acreditavam, mas eles não conheciam ainda o Deus daquelas histórias. E a essa geração que veio depois de Moisés, sentou na segunda cadeira. Eles sentam na segunda cadeira. Conhecem as histórias de Deus, mas não conhecem o Deus da história. E aí, dessa segunda geração que sentou na cadeira do meio, vem mais uma nova geração, porque nós obedecemos a Deus um mandamento que é frutificar, multiplicar e encher a terra, né? Isso a gente faz direitinho, todo mundo faz, né? Até aqueles que não creem em Deus, o ímpio, todo mundo faz. E aquela geração do meio, ela também multiplica, vem uma nova geração, e essa geração que vem, ela cai no vazio, ela não crê em nada, ela não crê em nada. Andou com Deus, teve desejo de Deus, aí vem a segunda geração, ouviu a palavra de Deus, mas não conhece a Deus, aí surge a terceira geração, senta na terceira cadeira, não acredita em nada. Para a primeira cadeira, nós vamos chamar aqui de responsabilidade espiritual. Aquele que sabe que ele tem uma responsabilidade espiritual, aquele que precisa transferir experiências espirituais. E para mostrar essa decadência de gerações, primeira, segunda e terceira cadeira, eu queria trazer como exemplo aqui. Abraão sentou na primeira cadeira, Isaac sentou na segunda cadeira e Jacó na terceira. E se a gente olhar para a história, Abraão falava com Deus, Abraão ofereceu o seu filho que ele tinha de melhor para o Senhor, porque o Senhor havia pedido. Aí se você vai para a história de Isaac não tem grandes feitos na Bíblia, igreja. Sabe o que Isaac fez na Bíblia? Abriu os poços que Abraão havia aberto, aí o inimigo entulhou, Isaac foi lá e desentulhou os poços, tirou os entulhos de dentro do poço. Essa foi os feitos de Isaac. E daí de Isaac nasce Jacó. E aí a gente vai ver a história de Jacó. Jacó enganou o pai, enganou o irmão, foi levado pela conversa da mãe, sentou na terceira cadeira. Ainda como exemplo, nós temos Davi, o rei Davi, sentou na primeira cadeira. Davi que
tinha uma intimidade profunda com Deus. Davi que errava e confessava os seus pecados ao Senhor. Davi que preferiu cair na mão do Senhor do que na mão dos inimigos humanos. Depois de Davi veio o filho dele, Salomão. A Bíblia fala do homem que tinha muita sabedoria. Salomão edificou o templo, mas Salomão fez o quê? Todo mundo conhece Salomão, a maioria das pessoas conhecem, além da sabedoria, que tinha mais de não sei quantas mulheres e mais de 1000 concubinas, né? Eram 300 mulheres e mais de 1000 concubinas. Sentou na segunda cadeira. Salomão se corrompeu. E depois de Salomão veio o filho de Salomão, que era Roboão. E Roboão fez o quê? Rasgou, dividiu a nação de Israel. Quando a nação de Israel é dividida entre Judá e Israel, foi por causa desse filho, Roboão, que sentou na terceira cadeira. Davi sentou na primeira cadeira, Salomão sentou na segunda cadeira e Roboão sentou na terceira cadeira. E aí eu poderia dizer que a segunda cadeira é a cadeira da indiferença. Se a primeira cadeira é a cadeira da responsabilidade espiritual, daquele que sabe que ele tem um dever, que ele tem um propósito para com a geração seguinte, responsabilidade espiritual, eu tenho que transferir algo para a geração seguinte, eu tenho que levar a geração seguinte até um determinado lugar. A segunda cadeira da indiferença espiritual, ela até acredita em Deus, ela até conhece as histórias de Deus, mas ela não está preocupada com a terceira geração, ela não está preocupada em transferir conhecimento, em transferir temor de Deus. Alguém aqui já deixou de fazer alguma coisa que queria muito por temor a Deus? Irmãos, eu vivo isso, que dilema. Puxa, eu podia fazer isso aqui. Mas se Deus me pega de jeito aqui, eu não vou pôr minhas coisas a perder. Melhor eu temor de Deus. Essa terceira geração não aprendeu o temor de Deus, porque a segunda geração não teve essa preocupação. E agora eu queria falar um pouquinho da primeira cadeira, segunda cadeira e terceira. Vocês entenderam? Responsabilidade espiritual sentou na primeira. A indiferença espiritual sentou na segunda, o morno, né? E essa terceira aqui não tem nada, é crise. A terceira é crise. Responsabilidade, indiferença e crise. Vou fazer um comparativo aqui que eu fiz uma. Primeira cadeira: conheci os mandamentos de Deus e as ordenanças do Senhor. Anda com Deus e tem experiência com Deus. Ó, quem está sentado na primeira cadeira anda com Deus e tem experiências com Deus. E eu não estou falando experiências de ver aleijados andando, de ver pão sendo multiplicado. Eu estou falando de experiências de ver Deus agindo na sua vida, como eu tributei aqui agora. De como um dia ele falou aqui que Deus providencia na hora que precisa. Então essa primeira geração tem essas experiências com Deus. A segunda cadeira da indiferença, ela só conhece a história de Deus, ela não tem experiências próprias com Deus. E por não ter experiência própria com Deus, essa geração da segunda cadeira, ela não tem o que passar para a terceira geração. Ela não pode falar com propriedade, ela não tem fé, ela não tem certeza para passar as coisas de Deus para aquela geração seguinte que chega. E quando eu falo de geração, igreja, pode lembrar do teu filho, pode lembrar dos teus netos, mas lembre-se também das pessoas que estão ao teu lado, no teu trabalho, na faculdade, aonde quer que seja, os teus vizinhos. E aquela terceira cadeira esqueceu de Deus.
Esqueceu do Deus de Abraão e de Jacó. Vive de qualquer maneira. Lá na primeira cadeira, quando Abraão sentou, aonde Davi sentou, primeiro Deus, depois eu. Quem senta naquela cadeira, primeiro Deus, depois eu. Agora, quem senta na segunda cadeira, aquela geração que sentou na segunda cadeira, primeiro eu, depois Deus. E aí que a gente vê muita bagunça, igreja. Aí que a gente vê a falta de temor de Deus. Aí que a gente vê pessoas criando o seu Cristo, o seu Jesus, para viver da maneira que ela quer, porque primeiro eu, depois Deus. E por ser assim, por não ter transferido nada, na terceira cadeira é sempre eu, nunca Deus. Olha a decadência espiritual. Primeiro Deus, depois eu. Primeiro eu, depois Deus. Sempre eu, nunca Deus. Decadência. Lá na primeira cadeira são homens de Deus. São homens que têm temor a Deus. E eu não estou falando de maneira de se vestir. Eu não estou falando de sabedoria. Eu estou falando de temor, de fé, de busca. De busca, essa é a palavra. Eu estou falando em fome de Deus. Porque ninguém pode falar que fulano, ciclano é homem de Deus porque se veste bem, porque prega bem, porque canta bem. Não. É porque tem sede, porque tem fome, porque tem temor. Já na segunda cadeira, quem sentou na segunda cadeira pedia para os pais da primeira cadeira orar por ele, impor a mão sobre ele, até orar, mas acreditava na oração dos seus pais. E na terceira cadeira não ora e nem pede para orar, não precisam de oração, eles vivem como quem não precisa de oração. Eu estou falando de oração, igreja. E eu tenho feito com terra, ó, são coisas tão absurdas que, mas eu quero contar para vocês. Um dia desse eu saí com a Rebeca e estava calor. Eu falei, Rebeca, vamos orar. Está calor, vovô, vamos orar para Deus mandar chuva? Vamos. Aí a gente ora, ela ora direitinho. Às vezes eu vou orando na frente da Rebeca, papai do céu. Nós estamos precisando de chuva, porque está muito quente, manda chuva para nós. Aí às vezes eu oro, vejo uma nublada. Aí um dia desse eu busquei o carro e eu chorei para o Senhor. Manda chuva. Porque nós oramos para o engano do teu nome, para a Rebequinha crer no poder de oração, Senhor. Manda essa chuva. E veio chuva. Eu vi o poder de Deus, o poder da oração. Mas ele tem até uma história muito engraçada, porque depois do outro dia eu saí de casa, né? Aí a fé já estava pronta, né? Porque agora eu não posso pôr muito a fé, porque vai que eu oro não chove, né? Mas um dia eu saí e estava muito preto. Eu falei, Bequinha, vamos orar para Deus mandar chuva? Vamos, vovô. E a gente orou. E aí veio chuva, igreja, chuva. Aí passou um tempo e falei, Rebeca, vamos orar para Deus mandar chuva? E ela tem medo de muita chuva, de temporal. Vamos orar para Deus mandar chuva? Não, vovô, quando o senhor orar, Deus manda um toró. Mas igreja, ore com teus filhos. Peça a oração para os teus filhos, para os teus netos. Peça a oração, ore para a mamãe, ore para o papai. Eu creio nisso. Eu tenho experimentado disso. De Deus ouvir a oração dos meus filhos. Ensina os teus filhos a orar. Muitas vezes nós temos que quebrar essa barreira, sabe? De não orar juntos. Porque se a gente não ora, a gente vai criando uma barreira e fica difícil. Tem que quebrar isso. Quebrar de pequeno é muito fácil. Na primeira cadeira sentou homens espirituais. Na segunda são os carnais. A Bíblia fala do crente carnal. Crente espiritual e o crente carnal.
O crente espiritual, ele acredita em Deus, ele acredita em oração. Ele atribui a Deus o bem e muitas vezes até o mal. Porque ele sabe que Deus pode transformar em bênção aquilo que era maldição. Ele crê. Mas na segunda cadeira é o homem carnal. E a Bíblia fala do homem carnal. Quem que é o carnal? Na verdade é o crente carnal. Ele acredita, mas ele não atribui nada a Deus. Porque o crente carnal é assim. Exemplo, tá, gente? Só um exemplo. Eu estive aqui tributando ao Senhor. Diríamos que eu, depois de tudo que aconteceu, do que eu testemunhei, dissesse assim: eu sou bom, eu sou muito bom, sou inteligente, eu estudei. Se eu não estou lá ralando, podia ter orado para Deus, não aconteceu nada. Ou acontece as coisas, fala, porque aconteceu porque o fulano gosta muito de mim, me ajudou. Esse é o carnal. Porque o espiritual fala, porque o Senhor foi à frente, porque o Senhor estava comigo, porque eu orei ao Senhor e o Senhor abriu os mares, o Senhor trouxe providências. Então está lá, o espiritual sentado na primeira cadeira, o carnal na segunda, e na terceira é o homem natural, não acredita em nada. O natural não acredita em nada. Lá, eu estou terminando hoje. Lá na primeira cadeira são os quentes espirituais, são os fervorosos que fervem. Na cadeira do meio são os sonsos, né? Os mornos. E olha o que a Bíblia fala dos mornos lá em Apocalipse. E quando coloca o morno na boca, vai fazer o quê? Vomitar-te-ei da minha boca, porque não és nem quente e nem frio. A segunda cadeira é os mornos. Tudo mais ou menos. E por fim aqui, né, são os frios. E para terminar de falar das cadeiras, lá na primeira cadeira, Davi e Abraão, e as pessoas hoje em dia, até já sentaram em outras cadeiras, até já sentaram algumas vezes na segunda, na terceira, mas eles sempre serão lembrados pelos momentos que eles estiveram naquela cadeira, na primeira cadeira. Na segunda cadeira, agora aqui, igreja, essa é a parte mais importante. Na segunda cadeira, essa geração, ela municia, ela alimenta quem senta na terceira cadeira com situação para que eles se levantem contra Deus. Quem senta nessa cadeira, ela municia quem está ali, a próxima geração, para que eles se levantem contra Deus. Do tipo assim, para ser crente desse jeito eu prefiro não ser. O que ela fez? Ela alimentou algo negativo para aquela geração poder falar. E essa geração, ela não crê em Deus, dos seus avós, elas não creem nas histórias que contam, perderam a identidade, conformam-se com um modo de vida e cultura onde vivem, e são cheios de perguntas e sem respostas. Percebem a decadência espiritual? Foi isso que aconteceu na época de Josué. Josué sentou na primeira cadeira, a geração de Josué estava na primeira cadeira, experimentaram de Deus, desejaram de Deus, embora muitos murmurassem, muitos se levantassem contra Deus, mas eles tinham experiência com Deus. Aí na segunda cadeira vem a próxima geração, acreditavam na história, mas não conheciam o Deus da história. E a terceira foi servir a Astarote, foi servir a Baal. E isso é possível acontecer nas nossas vidas também. E num tempo atrás, não recente, eu fui num luau na praia, quando a gente tinha muitas atividades aqui na igreja.
E eu falei para alguém que eu estava muito feliz com a igreja. E a igreja sempre teve problema em igreja. A igreja sempre teve problemas. Se por um período você passou na igreja sem ver problemas, é porque você está espiritual. Mas os problemas eles pairam aqui no nosso meio. E eu falei para essa pessoa que eu estava muito feliz com a igreja. E a pessoa falou: olha, eu tenho muitos motivos para sair da igreja. Eu falei: eu posso te contar outros 10 motivos para que você não fique na igreja e saia da igreja. Eu estou falando da igreja em geral, da igreja de congregação, né? E quando eu falei para essa pessoa, eu não estou falando que eu estou feliz com uma igreja que tem campanha, uma igreja que distribui cesta básica, uma igreja que tem escola bíblica. Eu estou feliz em ver a maturidade espiritual da igreja. Porque muitas vezes você vê pessoas maduras espiritualmente, pessoas que compreendem o mover, muitas vezes, a guerra, a batalha do espírito dentro desse ambiente. Porque Satanás está querendo derrubar quem? Quem está no chão prostrado. Satanás quer derrubar quem está aqui de pé, quem está caminhando. Então não importa somente quanto nós entregamos a cesta básica, qual é o projeto social que a igreja tem, o que nós estamos fazendo em prol da sociedade. Tudo isso é muito importante, mas não é isso. O mais importante de tudo, igreja, é quantas pessoas do nosso meio estão sentadas nessa cadeira. Quantas pessoas do nosso meio estão preocupadas com a geração que está chegando, em transferir, em pegar para a mão e levar para ter uma experiência espiritual com Deus. Eu não sei se eu poderia dizer que eu estou feliz nesse sentido. Mas quando eu falo que aquela geração que sentou na segunda cadeira municia essas pessoas da terceira cadeira a não crer em Deus, diz respeito, igreja, de quando a gente sai daqui e vamos para a nossa casa. E aí você senta lá na mesa da cozinha, é lá. A transferência não é aqui, a transferência é lá na sua casa, na convivência com a geração que está subindo. Aí você senta lá e fala: nossa, o culto foi tão demorado hoje, terrível, não vi a hora de terminar o culto, o pastor não para de falar, falando a mesma coisa um monte de vezes. O Eli desafinou ali, o Eli toca, o violão dele tudo desafinado, Rosana só canta um louvor. Só estou falando o que pode acontecer, tá bom? Não estou falando disso não. Eu não falo demais não. O Eli e a Rosana eu não sei, mas eu não falo demais. Quando nós sentamos na mesa com os nossos filhos, nós começamos a falar do que acontece aqui, que nós estamos municiando eles estão ouvindo, eles aprendem muito mais ouvindo, vendo, do que aquilo que você fala para eles. Porque lá na frente, quem sentou nessa cadeira vai buscar justificativa em quem está na segunda cadeira, porque está sentado aqui. Sabe por que eu estou sentado nessa cadeira? Fala quem está na terceira. Sabe por que eu sentei nessa cadeira? Porque quando meu pai e minha mãe iam para a igreja, chegavam em casa falando mal do irmão, da irmã, falando mal do culto que não tinha hora para terminar. O
O que nós estamos fazendo quando estamos falando disso? Nós estamos municiando os nossos filhos a se afastarem da presença de Deus. Nem todas as vezes o filho vai se afastar da igreja, significa que é por culpa daquela geração. Porque nós podemos ir para a Bíblia e olhar para a história do filho pródigo. O filho pródigo tinha tudo em casa, né? Casa perfeita. O pai amava. O pai era perfeição. E o filho escolheu sair. Mas voltou. Voltou ali para dentro. Então é isso. É a vida que você vive, que você mostra para os teus filhos, para a geração vindoura, para as pessoas que te servem. É no momento do almoço, da comunhão do alimento, é os comentários que a gente faz, as reclamações, as murmurações, a frieza espiritual que nós temos muitas vezes nas nossas casas. Porque aquilo que a gente valoriza, os nossos filhos sabem que nós valorizamos. Se o pai gosta de caminhão, o filho sabe que o pai gosta de caminhão. Se o pai gosta de comer massa, o filho sabe que o pai gosta de comer massa. Mas aquilo que você desvaloriza, eles também sabem que você desvaloriza. Eles sabem que você não zela, não preza por aquilo. E aí eu digo, nós não devemos tentar fazer os nossos filhos valorizar aquilo que a gente despreza. Você despreza chegar no horário no culto, você despreza ler a palavra, você despreza a oração, você despreza bendizer o teu irmão, bendizer o teu inimigo, amar o teu inimigo, você despreza tudo isso. Você não cobre isso do teu filho, você não cobre isso da próxima geração. Você não cobre isso de quem está do teu lado. Porque nós temos que refletir Cristo. E agora atrás eu falei que uma besteirinha, né? Eu falei que eles aprendem mais ouvindo, não é. Eles ouvem com os olhos. Eles entendem o que vem. Então eles estão presenciando, às vezes ouvindo e vendo, né? E aí eles aprendem aqui. Por isso, irmão, nós precisamos ter temor de Deus, ter postura, firmar na presença de Deus. Porque a nossa postura formata o coração dos nossos filhos. Agora eu tenho uma notícia muito interessante para vocês. Jacó sentou nessa cadeira aqui, ó, na terceira cadeira. Abraão, Isaac e Jacó. Mas Jacó, ele sentiu um desejo muito grande de conhecer o Deus dos seus avós, que sentou na primeira cadeira. E tudo isso foi possível. Jacó saiu da terceira cadeira e ir para a primeira. E é possível que muitas vezes nós, como pais, algumas vezes vamos sentar na segunda, talvez algumas vezes a gente passa até pela terceira. Mas nós vamos ser lembrados pelos nossos filhos de que quando nós sentamos na primeira cadeira e quando nós tivemos da nossa casa, do nosso lar, uma verdadeira igreja. Todos os domingos nós oramos pelas nossas crianças aqui. E uma das coisas que eu falo, eu vou fechar aqui, viu? E uma das coisas que eu falo é: planta a boa semente. Planta sementes no coração deles. Nós oramos para que o Senhor ensine, estando junto, plantando junto a semente com as professoras, tutoras, com as tias. E aí, igreja, quando os nossos filhos chegam nas nossas casas, nós temos duas atitudes possíveis. Nós podemos regar a boa semente e nós podemos arrancar a boa semente e jogar fora. Esse é o meu último ponto.
meu desejo é que esta palavra que eu trago para vocês seja uma palavra de final de ano mesmo, para quem vai começar um ano novo, para quem deseja uma postura diferente diante de Deus. Da gente se lembrar que nós devemos, precisamos, e bom que a gente sente nessa cadeira. Que a gente seja chamado jovem de Deus, mulher de Deus. Que a gente seja chamado de homem de oração, mulher de oração. Que a gente seja lembrado como aquele que sentou aqui e que transformou os ambientes para onde nós fomos. Qual é o ambiente que você frequenta? Eu conversava com uma pessoa esse final de semana e eu disse para ela que meu irmão conta a história de um filme, de um homem que vai para uma fazenda. Eu já contei aqui isso, do homem que vai para uma fazenda, essa fazenda está com toda a cerca destruída, toda a casa com o telhado quebrado, o mato está enorme, e esse homem nem é dono daquela fazenda. E ele chega lá naquele lugar, que está abandonado, está sozinho, ele arregaça as mangas da camisa e ele começa trabalhando na cerca, arrumando a cerca, fecha a fazenda direitinho, pinta toda a madeira de branquinho, corta todo o mato, conserta o telhado da casa, arruma o corrimão, a escada. E aí chega alguém que é daquele ambiente e fala assim: nossa, o que você fez? Essa fazenda nem é sua. O que você fez? E a resposta dele é assim: que homem seria eu? Que mulher seria eu? De entrar num ambiente e não transformar esse ambiente para melhor. Que homem seria eu de entrar num ambiente e não transformar esse ambiente para melhor? De você entrar num novo emprego e não transformar aquele setor onde você entrou para melhor. De você fazer a visita numa casa e não transformar aquela sala, aquela reunião, um ambiente. Porque nós carregamos dentro de nós algo de muito valor. A Bíblia vai falar de vasos de barro, mas que nós carregamos algo de muito valor dentro de nós. Cristo Jesus. Que nós possamos. Eu não queria falar de 2024, porque isso é vida, né, gente? É a gente que põe tempo, né? A gente que divide o tempo é contínuo. Mas que a gente possa mesmo viver com temor, tremor de Deus e desejo de sentar na primeira cadeira, sair da segunda cadeira. Quem está nessa segunda cadeira, sai dela. E eu disse aqui, Jacó sentou na terceira, mas Jacó sentiu o desejo de conhecer o Deus de quem sentou na primeira, sentiu a vontade de experimentar daquele Deus de quem sentou na primeira. E ele conheceu aquele Deus, ele viveu o sobrenatural de Deus, ele prosperou, ele cresceu, e é ele quem dá o nome a Israel. Ele lutou com Deus. Muitas vezes nós precisamos também lutar com Deus. Eu não falo resistir a Deus, mas lutar junto com Deus, para que o nosso nome seja mudado, para que as pessoas parem de olhar para o pastor Edevaldo e falar: olha lá o inseguro, olha lá o medroso, o covarde, o que tem medo, olha lá o que tem autoestima baixa. Nós precisamos lutar com Deus. Deus está conosco. Nós precisamos acreditar. Se nós não acreditamos na força, e não devemos mesmo do nosso braço, nós precisamos acreditar na força do Deus que está conosco, da capacitação que Ele coloca sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Nós
vamos sair dessa terceira cadeira, né? Guarda aí para mim a terceira cadeira, a segunda e a primeira também. Em nome de Jesus, as nossas gerações não vão entrar em decadência. Aonde tem criança tem futuro. Eu falei de passado, presente e futuro. Nós possamos olhar para o nosso presente, né? E almejar um futuro melhor com os nossos filhos, para esta igreja, nossos netos, sejam eles levantados para pastores, ministros de louvores, evangelistas. Sintam ele o desejo, vovó, vovô, papai, mamãe, levar para eles a fome, o desejo de conhecer e experimentar o de Deus. Eu me lembro quando pequeno, era um tal de monte lá em São Paulo, e o meu irmão era da Assembleia de Deus, ele ia para o monte, e ele voltava para lá, eu vi um graveto em brasa viva pegando fogo. Eu falei, meu Deus, eu quero ver isso. Como que é isso, meu Deus? É um graveto, ele acende, as pessoas pegam na mão do pauzinho, ele acende, fica tudo aceso lá no monte. Eu quero ver isso, eu preciso ver isso. Quando é que vai ter a próxima vigília lá no monte? Eu quero ir. É isso que nós precisamos fazer. Mas para que a gente faça isso, a gente precisa ter experiência com Deus também. Amém? Nós precisamos ficar uma noite sem dormir com uma Rosana, para ter um momento com Deus, para falar para os nossos filhos, olha, experimenta mergulhar na palavra. Você é possível a gente ter um momento com Deus na nossa casa, é possível nós termos uma experiência sobrenatural com Deus no nosso cantinho de oração. Vamos orar? Vamos orar. Eu quero desejar a cada um de vocês, já que eu vou viajar, um final de ano cheio de alegria, com muita paz, e para que ninguém se entristeça, porque Paulo fala assim: se vós tiverdes o que comer e o que vestir, deem-se por satisfeito. Amém? É possível que a gente queira dar um bom presente ou receber um bom presente, mas a palavra de Deus para nós é essa: se vocês tiverem o que comer e o que vestir, deem-se por satisfeito. É bom estar satisfeito na presença do Senhor. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor. Nós te agradecemos por cada ministração que foi trazida, Deus, nesse altar. Por cada abertura de culto, Senhor, que teve aqui neste ano. Por cada louvor que foi entoado, Senhor, instrumento tocado, por cada homem e mulher, Senhor, que foi usado aqui este ano, Pai. Nós pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada um. Nós te pedimos, libera, Senhor, dos Teus rios, do Teu Espírito, sobre cada um desses, Pai. E também te pedimos, Deus, que esse final de ano seja um final de ano de paz, Pai. Que o Senhor leve provisão, Senhor, às despensas, o mantimento, o alimento, a comunhão, Deus, acima de tudo, uma comunhão em Cristo, uma comunhão de paz, uma comunhão onde o Seu nome seja glorificado, Pai. Que as palavras que foram ministradas no decorrer deste ano, Senhor, falamos sobre propósitos, falamos aqui, Senhor, sobre o sermão do monte, os Teus mandamentos, sobre as nossas responsabilidades, Pai. E o meu pedido é que o Senhor traga a memória de cada um, Senhor, cada momento especial desses, cada momento que foi aprendizado para alguém, Pai. Aquilo, Senhor, que muitas vezes nos machucou, nos ofendeu, nós sabemos que nós somos falhos e muitas vezes isso não é possível ter acontecido. Que seja mesmo, Deus, expelido,
que não seja no seu vídeo, Senhor, que caia no mar do esquecimento, que venha a cura pelo Teu Espírito, Senhor Jesus, e que assim nós possamos agir conforme a Tua palavra, amando a quem nos ama, mas amando também, Senhor, aquele que muitas vezes nos fere, perdoando aquele que nos ama, Senhor, mas perdoando também aquele que muitas vezes tem o ódio de nós. Nós te pedimos também, papai, que o Senhor nos ajude a abençoar, a estender as nossas mãos para aquele que muitas vezes feriu e machucou, e que o Teu nome seja glorificado em todas essas coisas, Pai. Ensina-nos a ensinar a nova geração, aqueles que nos servem, os nossos filhos, netos, amigos, vizinhos, que a imagem do Teu Filho Jesus seja refletida em meio à Tua igreja. E eu te peço, Senhor, que no próximo ciclo, que seja mesmo uma igreja cheia de sede e fome de Ti, uma igreja que acredita no poder da oração, uma igreja que anseia o sobrenatural, o relacionamento, Pai. Tira-nos, ó Deus, do comodismo, tira de nós, ó Deus, todo espírito de murmuração, e dá-nos, Senhor, espírito de vida, espírito de coragem, espírito de ousadia, para que a gente possa mesmo, ó Deus, romper, anunciando e promulgando a Sua glória, em nome de Jesus. Te agradeço nesta noite, Senhor, pela presença do Divan, daqueles que estiveram ausentes por um tempo, estão aqui presentes, Senhor, aqueles que nos visitam, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja envolvendo, Deus, e aquilo que não foi possível ser liberado aqui, Pai, que o Teu Espírito libere sobre o coração, sobre o Espírito, sobre a mente, para que eles saiam daqui satisfeitos, Senhor, mas satisfeitos da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, nossas mãos ao alto. O amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a Tua igreja pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Uma semana de vitória para você, uma semana de alegria, de bênção na presença do Senhor. Amém. Deus abençoe.